Sabe como os grandes mestres da música conseguem colocar sentimentos, emoções e, mais do que isso, caráteres diferentes para cada música? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar dos modos gregos, mas nessa aula de hoje eu vou explicar para você na prática e tenho certeza também que você nunca aprendeu dessa maneira. Você vai ver que é muito simples, você nem precisa entender muito de teoria para você compreender o que são os modos gregos e como utilizar eles na prática para você conseguir compor diferentes sentimentos. Eu vou fazer também análises aqui de músicas famosas para você ver como os grandes mestres fazem para utilizar os modos gregos e colocarem diferentes emoções em suas músicas. Então, vem comigo para a aula. Bem-vindo ao canal Composição na Prática, eu sou o professor Isvan Sacavicius. Aqui no canal eu sempre tento desvendar com vocês vários mistérios que acontecem aí no mundo da música e no que a gente chama de teoria musical. Que desde agora eu já vou dizer para você que eu não gosto muito desse nome teoria musical, eu acho que traz um bloqueio para muita gente. Eu prefiro dizer que são conceitos, ferramentas. E hoje você vai aprender uma das ferramentas mais utilizadas por todos os grandes compositores para conseguir dar diferentes sentimentos nas músicas. Como eu estava dizendo, mais do que diferentes sentimentos, eu gosto de dizer que são diferentes caráteres. Então, para que servem os modos gregos? Os modos gregos servem para você ter caráteres diferentes para sua música. Se você quer um caráter romântico, um caráter misterioso, um caráter heróico, um caráter melancólico, seja lá o que for, os modos gregos vão te ajudar muito nessa parte. E hoje eu não vou simplesmente explicar para você o que são os modos gregos. Eu vou explicar como você vai utilizar eles na prática da sua composição. E eu tenho certeza que acabando esse vídeo, você vai conseguir colocar nas suas músicas e começar a compor músicas com sentimentos muito mais à flor da pele. Beleza? Então vamos explicando primeiro o que são, né, o tal dos modos gregos. A gente sempre ouve falar que os modos gregos são como se fosse um rodízio da escala maior, né? Eu já vou mostrar aqui para vocês dentro do programa de produção que eu uso aqui. Mas mais do que isso, eles são diferentes escalas. E ainda mais do que isso, como eu gosto de dizer, num nível além da simples escala, eles são diferentes padrões intervalares. Tudo isso você vai perceber que vai dar uma sensação diferente na sua música quando você for compor, como você quiser, como eu disse, compor uma música mais tensa, uma música mais sublime, seja lá o que for. E você vai entender que cada modo tem realmente um gostinho diferente, um colorido diferente. A gente vai falar de tudo isso aqui, beleza? Então vamos já para o programinha que eu uso aqui do meu computador. Esse programa, muita gente pergunta para mim, né? Que programa é esse, professor, que você usa e tal? Esse se chama Logic, o nome desse programa, Logic Pro, né? Mas existem outros programas. Por exemplo, existe um programa gratuito chamado Reaper, que meus alunos, por exemplo, no meu curso online aprendem a utilizar. Então, entrando no curso online Composição na Prática, você tem um módulo lá ensinando como utilizar esses programas de produção, como utilizar os programas de orquestra, como utilizar compressor, tudo que você precisa para conseguir produzir realmente na sua casa. Então, no curso Composição na Prática não é simplesmente a parte de você saber desenvolver as suas ideias, que obviamente é o mais importante, né? Eu ensino desde você conseguir pegar pequenos fragmentos e transformar isso em músicas completas, harmonização, obviamente modos gregos, o que a gente está vendo aqui hoje, tem um módulo completo de modos gregos, contraponto, que é outra coisa que eu falo aqui muito no canal, tem um módulo completo lá também. E além disso tem módulo de marketing digital, tem módulo de análises musicais, de treinamento auditivo, então para você conseguir ter um ouvido interno organizado, conseguir realmente saber qual acorde você precisa pôr na sua música, qual escala, qual modo grego, entendeu? Então, se você, claro, quiser saber mais do meu curso online, Composição na Prática, clica aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, lá você vai conhecer o curso Composição na Prática, vai também ver os outros cursos que eu tenho de teoria aplicado à composição, que chama Música na Prática, o de arranjo também, então lá tem tudo explicadinho, as aulas que tem em cada curso, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai evoluir muito se você conhecer o método Composição na Prática a fundo. E no final do vídeo eu sempre deixo uns 10 minutinhos para você conhecer melhor o curso. Beleza? Mas vamos agora então, voltando aqui para a explicação e pega papel e caneta que agora realmente a gente vai entrar fundo aqui na ideia, beleza? Então primeiro vamos explicar, né, o que são os modos aqui, ó. Então estamos aqui, né, ó, vendo as notinhas aqui, beleza, né, ó. Então essa é a escala maior, né, a escala de Dó maior no caso. Beleza? Então essa daqui é a escala de Dó maior. Essa é aquela escala mais famosa, né? Que eu acho que pode existir Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ela realmente
posso dizer que até ela é mais natural que as outras, ela está mais próximo de um fenômeno cósmico chamado série harmônica. Eu não vou entrar em detalhes hoje aqui, mas ela realmente é a escala mais próxima dele. Esse já é o modo jônio. Então já põe isso na sua cabeça, a escala maior é a mesma coisa que o modo jônio, beleza? É a mesma coisa. Né? Claro que quando a gente vai fazer uma música modal ou tonal, vai mudar as coisas, mas pensa que é a mesma disposição de notas aqui. Agora, como eu disse, num nível além, por que eu digo num nível além? O grande músico Debussy, né, ele foi um dos maiores compositores da história, ele falava, né? A música não está nas notas, a música está no intervalo entre elas. Então o que significa isso? Que a gente vai ter um intervalo entre notas, não é de tempo não, é entre notas mesmo. Aqui, por exemplo. Então, dó, ré, é uma segunda maior. Se você for pegar e fizer, por exemplo, dó, mi é uma terça maior. Então isso é o intervalo. Dó, fá, quarta justa. Até, né, o hino nacional, né? Pá, pá, pará, pá, pá, e assim por diante. E agora, essa escala forma um padrão de intervalos, né? Ela forma entre a primeira e a segunda nota, tom, segunda e terceira, tom, terceira e quarta, semitom, tom, 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 semitom. O que é isso que eu falei, ó? Quando tem uma nota que caberia uma no meio aqui, ó, entre duas notas cabe uma, é tom que a gente fala. Quando não cabe nenhuma, que fica grudadinha uma na outra, a gente fala que é um intervalo de semitom, elas são bem próximas, né? O menor intervalo que existe, assim. Existem os microtons na Índia, mas é outra coisa, viu, galera? Muita gente fala, mas tem os microtons, depois vão colocar aqui nos comentários aqui. Sim, mas não é estrutural da música os microtons, ele é mais estético, de cada parte da Índia, assim, né? Vocês veem que eu tenho vários instrumentos musicais, eu já fui 5 vezes estudar música na Índia, meu mestre é de lá, então o microtom, ele é uma coisa estética, assim. A gente ouve isso aqui. Então tem esse padrão, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? Entre as notas. Esse padrão intervalar que vai trazer a sonoridade, no caso aqui do modo jônio. Eu vou pegar um outro modo que vai mudar bastante, só para ficar bem diferente, assim. Então vamos ouvir de novo aqui, ó. Agora eu vou fazer um outro modo aqui, que a gente já vai ver ele certinho. Mas eu vou fazer aqui para você, ó. Olha a diferença, eu só desci algumas notas. O que aconteceu aqui? Mudou o padrão, né? Ó. Agora é semitom, tom, 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 semitom, tom, tom. Então, esse é o modo frígio, a gente já vai ver ele, mas você vê que muda totalmente o caráter da música, né? O sentimento. Então, cada modo vai ter o seu sentimento diferente. Dizem que os modos realmente vieram da Grécia, né? E cada povo que tinha lá tinha um tipo de música. Então, tem os jônios, os dóricos, os lídios, né? O eólio. Cada um é de um lugar, assim. Quando a gente vê explicação normal, 99% dos lugares que você vê, o que são os modos gregos? A gente vê isso aqui, que os modos são rodízio dessa escala, a gente diria, né? Então, se eu começar do dó, o dó usando só notas naturais, tá vendo que eu não tô usando nenhuma nota sustenida aqui, né? Ó, tudo nota natural. Eu vou ter o jônio. Se eu fizer do ré ao ré usando notas naturais, eu vou ter o dórico, a galera fala. E é isso mesmo, essa é a origem teórica dele, assim, né? Do mi ao mi, vou ter o frígio, que é o que eu acabei de pôr aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que esses padrões que são formados por esse rodízio da escala, eles vão dar os modos gregos. Se eu fizer do fá ao fá, vai ser o lídio, ó, outro padrão. Do sol ao sol, mixolídio, outro padrão. Do lá ao lá, eólio, outro padrão. Esse padrão é da escala menor natural, né? E do si ao si, que é o último lócrio, que é o modo diminuto que a gente fala, né? Mas se a gente só pensar desse jeito, você nunca vai entender como compor. Então hoje eu quero mostrar pra você como é que você vai conseguir usar isso na prática mesmo, como é que os compositores utilizam pra compor os modos, né? E aí você vai entender que é muito simples, na verdade. Eu tô dando essa explicação pra você entender de onde vem, mas logo você já vai entender na prática aqui. Beleza? Então a gente percebeu isso aqui, o que eu acabei de falar, esse rodízio, né? Agora vamos pra prática mesmo, pra uma coisa que pode ser que você nunca ouviu na vida. Não sei, pode ser. Você viu que tem 7 notas diferentes, óbvio, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si e veio o dó de novo. Então a gente tem 7 modos que a gente pode tirar daqui, né? A gente pode forjar daqui dessa escala. Existem, desses 7, 3 modos maiores e 3 modos menores. E aí tem um diminuto, que eu até já falei agora aqui pra você, que é o último, né? Mas então vamos parar primeiro nesses 3 maiores e 3 menores. É daí que a gente começa a realmente compreender como utilizar eles na prática. Entendeu? Quando você percebe o que você pode usar numa música no modo maior, o que você pode usar numa música no modo menor.
Então, o primeiro modo maior, claro que é esse que eu já mostrei para vocês aqui, o jônio, que é a mesma coisa da escala maior, eu disse para vocês. Agora vamos para o segundo modo maior, que é originado a partir do rodízio, a partir da nota Fá. É originado do rodízio a partir da nota Fá, desculpa. Então vai ser o modo lídio. Quando a gente faz isso, ele vai dar esse padrão intervalar aqui, ó. Tom, 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 semitom, tom, tom, semitom. Agora, vamos sair um pouco dessa ideia do padrão intervalo, vamos pensar outra coisa. O modo jônio, vou voltar aqui rapidinho, ele tem todas as notas maiores ou justas. E o que quer dizer isso? Se eu pegar a partir da primeira, que é a fundamental, Dó, Dó, Ré é uma segunda maior. Dó, Mi, uma terça maior. Dó, Fá, desculpa, uma quarta justa. Dó, Sol, quinta justa. Quarta justa e quinta justa é a mesma coisa se fosse maior. Pensa mais ou menos assim. É só a nomenclatura assim que muda. Dó, Lá, sexta maior. Dó, Si, sétima maior. Beleza? Agora esse modo lídio, que é originado a partir do Fá, então a partir do Fá dá esse padrão intervalar, ele vai ter a quarta nota aumentada. Em vez de ser quarta justa, é a quarta aumentada. Ela sobe meio tom. Então tem o Fá sustenido e a gente vai ter essa sonoridade aqui, ó. Então é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Esse modo, eu já vou mostrar exemplos de músicas para vocês, ele é muito utilizado em música, por exemplo, de jornais, ou música de coisa que está no espaço, assim, ou coisa de aventura. E ele é considerado o modo dos modos gregos, que ainda existem os modos sintéticos, que eu não vou falar hoje aqui, que são originados da escala menor harmônica e menor melódica, né? Tem vídeo aqui no canal falando sobre eles, mas eu não vou falar nesse vídeo aqui. Então, esse modo aqui, ele vai ter essa quarta aumentada, como eu estava dizendo para vocês. Então, ele é o modo mais brilhante quando a gente pega uma tabela de cores, assim, a gente pensa assim em modos. Então, esse é o modo mais, porque ele é tudo maior e ainda tem a quarta aumentada, assim, ele é o único que é assim. Então, ele é o mais brilhante, esse modo. Ele é legal para fazer, por exemplo, modos gregos, eu não falei isso ainda, mas é muito utilizado em trilhas sonoras, né? Tanto de filme quanto de videogame, né? Independente do que você for fazer. Ele é muito utilizado para trilhas sonoras, para fazer coisa de espaço, de aventura, algo que tá indo para cima, tá voando assim, né? Beleza? Então é o lídio aqui. Agora eu vou voltar à quarta justa. Então agora eu voltei pro jônio aqui, ó. Voltei tudo natural aqui, maior. A gente tem um segundo modo, um terceiro, desculpa, né? Eu falei o jônio primeiro, segundo lídio, terceiro mixolídio, que é um modo maior também. Ele vai ter a sétima nota menor. E por que eu falo que é um modo maior? Porque você vai ver daqui a pouco que os modos menores e o diminuto, eles têm a terceira nota bemol. Então, como nos acordes, os modos, as escalas também. A escala menor, ela vai ter a terça menor. Então, seria Mi bemol no caso. Então, toda escala que tiver a terça maior, você vai ser uma escala maior, um modo maior, entendeu? Então, esse é um modo maior com a sétima menor. Então, desceu uma nota. O primeiro lídio subiu a quarta, esse daqui, o mixolídio, desceu a sétima. Então, esse modo, ele já está indo para os modos menores, entendeu? É como se estivesse passando devagar, assim. Então, em vez de ir direto para a escala menor, o mixolídio ele é uma boa entrada, assim, para você ir passando nele, assim, né? Para ir para sua música. Eu vou mostrar um exemplo de uma música depois aqui, que vocês vão ver. O Bolero de Ravel, que Ravel foi um dos maiores músicos da história, né? Que ele mostra, ele faz isso, né? Nossa, com maestria, assim. Então, o lídio quarta aumentada, o mixolídio sétima menor. Vou dar um play aqui. Então, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Esse sétima menor. É muito bom você interiorizar isso, viu? Cantar isso. Por isso que eu disse, no curso online, né? Composição na Prática, tem um módulo de percepção musical, né? De treinamento auditivo, para você aprender a cantar os modos, conseguir ter na sua cabeça isso, né? Esse modo, ele é muito utilizado na música do Nordeste do Brasil, não só no forró, mas você vai ouvir, cara, Geraldo Azevedo, vai ouvir Zé Ramalho, Luiz Gonzaga, vou mostrar um exemplo aqui do Luiz Gonzaga, eles usam bastante esse modo aqui, então o modo mixolídio. É interessante, eu gosto sempre de falar aqui nos vídeos essas coisas, um adendo, assim, que o Nordeste do Brasil foi colonizado muito tempo pelos pessoal lá da Holanda, da Bélgica, né, dos Países Baixos, até França, né? E esse modo é um modo que é folclórico lá, é do folclore dos caras, né? O modo mixolídio. Beleza? Então, a gente viu os modos maiores. Agora vamos para os modos menores aqui, ó. O primeiro modo menor que eu quero mostrar é a escala menor. Lembra que eu falei que ela se origina a partir do rodízio dessa escala maior, a partir da nota Lá, né? Do rodízio a partir da nota Lá. Então ela vai ter o quê? Diferente do jônio, ela vai ter a terceira, a sexta
e a sétima notas para baixo aqui, ó, bemóis. Tá vendo? Então eu tenho agora terça menor, sexta menor e sétima menor. Então esse é o modo eólio ou a escala menor natural. Já muda bastante, você vê que o caráter do modo eólio é outro, né? Se a gente for pegar, então, essa tabela de cores que eu falei, o lídio é o mais brilhante, depois vem o jônio, depois vem o mixolídio, e ainda tem um outro antes de chegar aqui no eólio, que eu vou mostrar agora. Então, o outro modo menor, que é originado a partir da nota Ré, é o modo dórico. O modo dórico, ele tem a terça e a sétima menores, mas ele não tem a sexta. Então, assim como o mixolídio, que é um modo maior com uma nota menor, né, com a sétima menor, esse modo dórico, se a gente for pensar, ele também é um modo que ele é quase maior, assim, né? Tipo, porque ele só tem a terça e a sétima menor, ele tem a sexta maior. Então ele é mais próximo, então ele é mais brilhante, entendeu? Depois do mixolídio a gente pode dizer que vem esse modo dórico aqui, ó. E aí a nota característica aqui vai ser qual dele, então? Porque vocês viram que todo modo tem sua nota característica. Na hora de compor, vocês vão ver daqui a pouco eu vou mostrar, é isso que a gente tem que pensar. Se o lídio tinha a quarta aumentada, né? O mixolídio é a sétima menor. Agora esse é a sexta maior. Mas ele está condicionado também a outra coisa. Ele é um modo que a nota característica é sexta maior, porém, ele é uma escala menor. Então a gente pensa que ele é uma escala menor, ele é a escala menor com a sexta maior, que vai dar essa sonoridade diferente dele. Tem aquela música Arrastão, né? Por exemplo, que usa esse modo. O Tim Maia canta, que se não me engano é do Edu Lobo. Aquela... pro mar... Aí uma hora ele faz... Ouviu, olha o arrastão no mar sem fim. Não lembro a letra direito. Mas ele tá fazendo exatamente esse modo aqui. Beleza? Então o dórico, né? Agora eu vou voltar pra escala menor, ó. Esse é óleo, ó. Então terça, sexta e sétima menor. O próximo modo menor, o último menor, vai ser o frígio. O frígio, ele é o mais escuro até agora. Então a gente pode pensar lídio, mixolídio... Desculpa, lídio, jônio, mixolídio, dórico, eólio, que é a escala menor, e agora esse frígio. Por quê? Porque além da terça, sexta e sétima, ele tem a segunda menor. Então a nota característica dele é essa segunda menor, já é a nota primeira aqui, né? Ó. Olha como ele é totalmente diferente daquela escala maior que a gente estava vendo, do modo jônio, né? Então esse é o modo frígio, beleza? E aí a gente vai ter um modo que a gente não estuda muito na composição. Existem algumas, normalmente são músicas de heavy metal, assim, rock mais pesado, ou techno, né? Música eletrônica, techno bem underground, assim, eles usam. Que é o modo lócrio, que aí você vai pegar a quinta e descer também. Então ele tem a segunda, a terça, a quinta, a sexta e a sétima menor. Só que a quinta a gente chama de diminuta, entendeu? E aí ele só tem a quarta normal, quarta justa aqui. Então esse é o modo lócrio. Beleza? Agora, como é que a gente trabalha na prática da composição esses modos? Você vai ver aqui que é simples a ideia, de verdade mesmo. Eu vou mostrar aqui em exemplos musicais e você vai perceber. Ó, por exemplo, essa música aqui, acho que você já deve ter ouvido, né? Ó. Então, por exemplo, essa música aqui do Ghostbusters, né? Do Caça-Fantasmas. Olha as notas que ele tá usando. Ó, ele tá usando Dó, começando no Dó de novo. Aí ele faz várias vezes Dó, um monte de vezes Dó, e ele acaba no Dó. Então, essa nota Dó dá pra perceber que ela é um eixo, assim, né? Que ela vai, tudo vai e volta pra ela. No modal a gente não pensa que ela é a tônica, porque não tá pensando em tonal. Mas ela é uma nota importante, né? Assim. E aí a gente vê que ele tem Ré natural, ó, segunda maior, e terça maior. Então lembra que eu falei? Isso daqui é um modo maior. Mas ele tem essa nota aqui, ó, Si bemol. Então, que modo que a gente viu hoje? Que é maior com a sétima menor, que no caso é o Si bemol. É o modo mixolídio. Então, quando você quer compor com modos, é meio simples até a ideia. É você utilizar as notas importantes. Que notas são importantes? Claro que a primeira mais importante é a que dá o nome da escala, é a fundamental. É a que dá o nome do modo. Então, por exemplo, aqui eu fiz a Ghostbusters em Dó mixolídio. Então o Dó é importantíssimo, você precisa dessa nota Dó, que é a 1, é a primeira nota. No mixolídio, você vai precisar dessa sétima menor, beleza? Certo? Você vai falar, legal, tem a sétima menor. Mas, se liga agora, isso é importante você entender, porque isso muita gente passa batido e aí você não consegue entender a lógica. Se você estiver usando o Si bemol e o Dó,
Tem um monte de modos menores que tem a sétima menor, né? O eólio tem, na verdade todos têm, né? O dórico tem, o frígio tem e o lócrio tem também. Então, para você falar que isso é um mixolídio, você tem que pôr a terça maior, que é o mi. Entendeu? Então, ele mostrou uma vez o mi. Pronto, isso daqui já é mixolídio. Entendeu? Então, isso que é interessante, né? A gente ver. Então, utilizar as notas características. Se você está utilizando o modo lídio, você vai fazer escala maior e vai utilizar aquela quarta aumentada. Vou mostrar um exemplo aqui, ó. O Plantão da Globo, por exemplo, ó. A música do Plantão da Globo, ó. Aqui ele tá fazendo, ele deixa um baixo. No caso eu fiz em dó. O Plantão da Globo ele tá em fá lídio. Tudo bem, mas aqui eu tô fazendo em dó para ficar mais fácil de você entender. Ele deixa um baixo rolando aqui. Aí vem isso em cima. Olha aqui, ele deixa o dó rolando como baixo. Ele tem o mi, que é a terça maior. Ele tem si natural, ó, sétima maior. Então quer dizer que certeza que isso aqui é um modo maior, né? Não é modo menor de jeito nenhum. Ele tem o sol ainda, ó. Então não é o diminuto. E ele tem o fá sustenido. Se ele usasse só essa nota aqui, você poderia achar que ela poderia ser um sol bemol, que é uma quinta diminuta e tal, mas aqui no caso fica claro que isso aqui é o modo lídio, né? Ele tá com a quarta aumentada. Ele é tenso, né? Tá vendo? Porque a nota característica dele, essa quarta aumentada, é bem o trítono, né? O trítono é um intervalo super tenso, assim. Então ele fica... Por isso que eu falo, ele pra música que é tensão, assim, né? De aventura, sei lá, por exemplo, que eu falei de jornal. Tem de outros, né? Não é só do Plantão da Globo, assim. Por exemplo, agora aqui, ó, o Simpsons, né? Ó. O Simpsons, ele também tá usando esse mixolídio. Olha esse começo aqui, ó. O mixolídio não, desculpa, o lídio. Ele tá usando o lídio, ó, aqui, ó. Ele tá usando dó, mi, fá sustenido, lá, sol. Depois um monte de fá sustenido aqui embaixo também, né, ó. Né, tá vendo? Aí você vai falar assim, ah, professor, mas agora ele usou uma outra aqui, ó, si bemol, né? Então, nesse momento aqui ele tá fazendo o mixolídio 4+, que a gente fala, né? Ou lídio sétima menor, eu conheço mais pro mixolídio 4+. Ele é uma mistura do mixolídio com o lídio, mas ele é um modo maior, né? E ele é um modo sintético. Mas percebe que ele tá fazendo aqui no começo, ó, mixolídio, tá vendo? Agora, existem outros exemplos, por exemplo, hoje em dia, na nossa música moderna, a música popular em si, né? O jazz, qualquer coisa assim. Eu vou mostrar Asa Branca agora, música popular em geral. Rock, o que for. A gente utiliza muito a ideia do tonalismo. Então, o que eu quero dizer aqui? Você vai utilizar aquela ideia dos acordes, né? Claro que existe a harmonia modal, né? No curso online de composição na prática, por exemplo, tem a harmonia modal, tal, né? Como eu disse, o link tá aqui na descrição, viu, galera? Quem quiser conhecer o curso, lá tem botão do WhatsApp pra você falar comigo. Se você tá vendo esse vídeo ainda em outubro agora tá uma promoção de você ter acesso vitalício a todos os cursos. Tem 15 dias de garantia, então pode ter certeza que você vai aproveitar bastante. Só clicar no link aqui embaixo na descrição. Então, o que eu estava dizendo? Hoje em dia, na música popular, a gente utiliza muito a ideia de se fazer acordes, como se estivesse fazendo tonal, né? 1, 4, 1, 2, 5, 1 e tal. Mas você dá um gostinho modal nela. É o caso da Asa Branca. Se você pegar a Asa Branca aqui, ó, ela só tem notas naturais aqui na parte principal dela, né? Ó. Ó, tudo do, ré, mi, sol, fá, mi, do, fá, mi, ré, do. Então, essa parte da música, ela tá totalmente em dó maior, né? No caso, eu coloquei ela aqui em dó maior. Deixa eu até pegar o violão aqui. Tá em dó maior, então, né? Todas notas naturais, né? Do, ré, mi, sol, mi, fá. Os acordes, né? Que é dó, do, fá, mi, fá. 4... subdominante, depois do, ré, mi, sol, 1, 5, 1, fá, mi. Aí depois ele faz aquela cadência clássica, 1, 4, 5, 1, né? Do, ré, mi, sol, fá, mi, do, fá, mi, ré, mi, ó, 1, 4, 5, ré, do. Tudo maior, né? Mas tem aquela parte que ele faz isso aqui, né? Quando ele faz isso, ele põe um si bemol aqui, ó. Si bemol.
esse acorde vai se transformar num dó com sétima. Parará. Então ele tá fazendo nesse momento, mas só nesse acorde, é isso que você tem que entender. Só nesse acorde ele tá fazendo um mixolídio, né? Porque é o dó com o si bemol, que é a sétima menor. Então ele tá fazendo só nesse momento. Por que só nesse momento? Porque ele tá fazendo aqui, ó, né? Quando chegou aqui já não tem si bemol, porque esse acorde é o acorde de sol maior. O sol, para ser maior, ele precisa do si natural, que é essa nota aqui, ó. Se eu puser si bemol, eu vou por aqui, ele vai ficar um sol menor, ó. Entendeu? Então, só nessa hora ele tá dando esse gostinho. E aí, como é que a gente vai pensar, né, para compor? É basicamente isso que vocês viram agora. Eu vou mostrar um exemplo aqui um pouco mais complexo do Ravel ainda, mas basicamente isso que vocês viram. Pô, tô fazendo uma música em modo maior, eu posso chegar e colocar o mixolídio lá, né? O mixolídio 4+, até que eu mostrei agora aqui na dos Simpsons. Ah, tô fazendo em modo menor, posso uma hora colocar dórico, né? Tem uma aluna minha, lá, se vocês entrarem no meu Instagram, tem o link do meu Instagram aqui, viu, pessoal? Pra quem não conhece, tem uma aluna minha, Vera, né? Que ela acabou de fazer um concerto e ela... É legal a história dela, porque ela é aposentada, aí ela aprendeu lá no curso a mexer nos programas de computador, aí ela começou a estudar contraponto, que também tem lá no curso, aí ela começou a estudar modos gregos, tirando toda a parte de melodias, óbvio, né? De criar melodias, criar toda a forma musical, harmonização, óbvio, tudo isso. E ela conseguiu fazer, no concerto dela, no último movimento, uma forma sonata, que é uma forma musical que você tem que fazer um tema masculino, um feminino e depois uma junção dos dois. Então, os modos ajudaram pra caramba ela pra conseguir fazer isso. Vai lá no Instagram que você vai ver o depoimento dela lá. Eu vou colocar aqui no YouTube também, a gente fez uma entrevista inteira com ela, mas lá no Instagram tem o depoimento dela, né? E aí, só caiu um negocinho aqui no meu pé aqui. E aí, vamos ver agora, então, como eu estava dizendo, essa música aqui é um pouquinho mais complexa aqui, que é a Bolero de Ravel, quer ver, ó? Então, o que acontece nesse Bolero de Ravel? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube, viu, fazendo uma análise profunda dele, mas agora vai ser uma coisa rápida aqui. Ele tem duas melodias que ele mostra na música, né? A primeira parte da música, ele tá em Dó jônio, ou Dó maior. Por que não é Dó maior? Porque ele não tá fazendo cadências, ele nem tem acordes. Os instrumentos por baixo ficam fazendo só sol, do, né? O baixo fica fazendo sol, dó. Então isso daí, esses instrumentos aqui atrás indianos, por exemplo, aquele lá que é a tampura, né? Ela tem essas notas mesmo, ela tem a nota fundamental e a quinta, né? Se eu afinar ela em dó, vai ser sol, dó. Então não tem harmonia, é modal, né? A música indiana é modal, né? Então, aqui é a primeira melodia, né? Tudo dó jônio. Começou no dó, né? Ó, parou no quinto grau, no 5, que deixa meio suspenso. Aí ele faz a segunda parte dessa primeira parte da melodia, né? Acabou em dó. Isso daqui é repetição, viu, galera, que vem depois aqui. Isso é só repetição. Agora ele vem para a segunda parte da melodia. Agora ele começa a andar para frente, ele começa a ir para frente para chegar no modo frígio. Por quê? Porque essa música ela foi uma encomenda de um balé. Encomendaram para ele fazer uma música para um balé, que era um balé ambientado na Espanha. E esse modo frígio, ele é bem usado na Espanha, e um modo que ele vai usar aqui no meio, que é um sintético, que também não é dos modos gregos, que é o frígio maior. Então você vai vendo que ele vai aos poucos chegando no frígio, que lembra que foi aquele mais escuro que a gente viu, tirando o lócrio? O frígio é o mais escurão de todos, né? Então ele começa aonde aqui, ó? Olha as notas que ele está utilizando. Ó. Se você for ver o pianinho aqui do lado, ó, você consegue ver que ele está usando todas as notas de dó a dó, né? Ele começa no ré, mas ré, mi, fá, sol, lá, si bemol, dó. Então esse modo é o quê? O que a gente viu várias vezes, é o mixolídio. Ele está indo para um modo menor, ele usa de entrada o mixolídio, né? Ó. E assim, ele já começa com o si bemol. Então isso que eu falo. É simples assim. Você quer fazer um modo diferente do outro, mostra a nota característica. É simples assim. Ainda mais que por baixo tá com ele baixo fazendo sol, dó. E aí ele acaba num mi aqui, ó, que é terça maior. Então as notas características do modo. Quantas vezes ele montou si bemol e aí acaba num mizão aqui, assim, né? Ó. Aí ele começa a ir pro frígio. Só que ele não vai direto. Ele vai antes pra esse frígio maior. O que é o frígio maior? Ele tem a segunda menor, mas ele não tem a terça menor. Ele tem a segunda, a sexta e a sétima.
Então ele tem um pezinho nos modos maiores, né? Tá vendo? Então ele, e olha como ele começa já si bemol, dó, repete 1 milhão de vezes o ré bemol, que é exatamente essa segunda menor, que era a nota característica do frígio, lembra? Ó, várias vezes, ó. De novo. Mas aí ele acaba no frígio maior. Agora ele vai fazendo o caminho pro frígio mesmo, com o mi bemol mesmo, né? Ó, lá bemol, ó. Por enquanto frígio maior, né? Ó. Agora frígio mesmo, ó. Ó, mi bemol. Olha como ele acabou numa parte bem escura, né? Eu vou deixar você ouvir inteiro isso aqui pra você ir ouvindo como ele vai passando de um lugar pro outro, né? Então, você percebeu como os compositores utilizam os modos gregos? Você viu que no final não é nada de outro mundo, galera. Não é nada de outro planeta. Né? Eu não estou falando aqui de harmonia modal, né? No curso online tem uma parte de harmonia modal e tal, mas para você começar já a compor dessa maneira, harmonia modal não é nada de outro mundo também. Você já começa a conseguir pôr diferentes sentimentos nas suas músicas, entendeu? Então, olha, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa um like. Se não segue o canal, segue o canal. Ativa o sininho, porque depois o pessoal fala que perdeu as lives, porque toda quarta-feira às 11 da manhã eu faço uma live aqui com vocês. Aí vocês podem conversar comigo, a gente pode trocar ideias, vocês podem mandar perguntas, tudo isso. Então ativa o sininho para não perder os vídeos que eu coloco, para não perder as lives também, beleza? E agora eu vou deixar você conhecendo um pouco por dentro do curso Composição na Prática, para você ver as aulas, tudo isso. Beleza? Então, valeu, até a próxima. E a gente vai aprender, então, desde você acessar a sua identidade como compositor, aqui com os arquétipos, que é um sistema que eu criei, para você entender qual a sua identidade como compositor e sabendo sua identidade, você já sabe rapidamente quais ferramentas utilizar, você vai ser muito mais objetivo na sua produção. E aí você, primeiro a gente tem um aulão aqui, tudo para você entender sua identidade e começar o curso já com tudo, sabendo quem você é como compositor mesmo. Beleza? Depois a gente começa a falar sobre desenvolvimento mesmo. Então, motivo musical, né, que são pequenos fragmentos. Isso tem um monte de coisas que eu falo aqui no canal sobre isso, várias aulas. Desenvolver os motivos. Então, tudo aulas práticas de desenvolvimento, ferramentas para desenvolver pequenas ideias. Então, a gente começa com pequenas ideias que você vai aprender a desenvolver. Essas pequeninas ideias são os motivos. Depois a gente vai para construir frases maiores. Por exemplo, primeira frase, ó, primeira parte de uma música, primeira frase, então, pergunta, resposta, terminando a primeira parte de uma música, aula prática de compor melodias. Eu adoro essa aula, eu sempre falo que eu estou ensinando exercícios práticos para você compor estruturas maiores. Então, primeiro pequenas, desenvolver pequenos fragmentos, depois estruturas maiores, fazer melodias maiores, coisas mais grandiosas. E claro, você sempre pode ter esse suporte pelo WhatsApp comigo, como eu falei para você, 24 horas. Eu gravo aulas para os alunos, o aluno, por exemplo, você vai, faz o exercício, me manda e eu vou gravar uma aula aqui, que nem eu tô fazendo, e mandando exclusivamente para você. Uma aulinha de 5, 10 minutos que seja, né? Depois, claro, a parte de acompanhamento e harmonia, óbvio, pra você aprender a harmonizar, fazer o acompanhamento, saber a escala da sua música, tonalidade, como harmonizar qualquer melodia, né? Conceitos importantes, que são conceitos profissionais, que você já vai estar entendendo um pouco melhor sobre composição. E aí eu falo sobre conceitos como, por exemplo, melodia vocal, instrumental, se tem diferença mesmo, né? Eu converso quais são as diferenças, caráter, expressividade, como você se organizar, né? Conselhos profissionais para treinamento, então tudo isso. E aí a gente começa a fazer construções de composições completas, então as formas musicais que a gente fala. Desde formas simples, por exemplo, a forma ternária, que é ABA, que é a maioria das músicas, né? Estrofe, refrão, estrofe, assim, até formas mais complexas, prelúdio, que é a música feita de acordes, tema com variação, rondó, formas de sinfonia mesmo. Então, para você realmente conseguir transformar aquela pequena ideia que a gente começou numa música grandiosa, se você quiser, chegar até a fazer para orquestra, se você quiser. Música para trilha sonora, que eu acho super importante, tem 2 aulas super legais aqui eu falando sobre trilha para tudo, né, que eu trabalho bastante, mas para comerciais, podcasts, para videogame, filme, o que for, teatro, dança, né, tudo isso eu falo aqui. A arte do contraponto, que as aulas ainda estão sendo colocadas aqui, mas é a arte do contraponto, lives e aulas gravadas, que depois eu até vou tirar algumas do YouTube, então só o pessoal do curso vai ter. E aí a parte
composição com modos gregos, que é super legal. Também tem vídeos no canal falando, se você não conhece. Mas modos gregos são escalas que dão diferentes sentimentos, emoções para suas músicas. Então aqui só a harmonia modal, exemplos, como compor com os modos gregos. Você aprender mesmo a pôr diferentes emoções. Se você vai trabalhar com trilha sonora, putz, você vai usar pra caramba isso aqui. Treinamento auditivo, que eu tinha falado pra vocês, ou aulas para exercícios super práticos para você treinar como ouvir intervalos, acordes, ritmos, escalas, tudo que você precisa para ter esse ouvido interno ativo, como eu falo, né? E aí aqui você tem análise de músicas consagradas também, então tudo que a gente vê no curso agora na prova, aqui deixando bem provado na prática em músicas consagradas, produção em home studio, que você vai aprender como mexer nesse programa de produção gratuito que chama Reaper, além de outras coisas, tem aulão aqui com o Andy, que é um profissional que eu trabalho junto com ele, ele tem uma empresa de vinhetas, eu sou compositor dessa empresa. Ele montou o próprio home studio, não, o estúdio profissional dele, então ele ensina aqui sobre áudio mais aprofundado mesmo, né? Periféricos, equalizador, compressor, fala sobre esses programas, outros programas, por exemplo, Ableton, Logic, outros programas de produção, né? Pro Tools e tal. Então tem bastante coisa legal aqui. E para acabar ainda a cereja do bolo, marketing digital para músicos, para você aprender como fazer um Instagram, chamar a galera, fazer um YouTube, fazer até campanhas de anúncios no Meta, no Facebook, que é um negócio chato de fazer, assim. Então você vê que é um curso super completo. E aí esse é o curso de composição. E você tem a oportunidade também de adquirir o de arranjo. Então o de arranjo, que é o que a gente está vendo hoje, a gente vai ver desde das famílias aqui, classificando instrumentos, para você organizar certinho, seja na partitura, seja nesses programas, né, de produção, né, tudo com a organização. E depois a gente começa pelos instrumentos. Então, bateria. Eu ensino a escrever vários tipos de levadas de bateria, de vários estilos diferentes. Depois, exemplos de bateristas, referências e tal. Percussão, ó, tudo a mesma coisa. Eu vou ensinar tudo, como escrever para esses instrumentos, como é que você põe nesses programas para cada tipo de música. Baixo elétrico, violão, piano, instrumentos de cordas exóticos. Então, desde formações pequenas, né, bandas pequenas, até formações maiores. Então, forma e planejamento é legal, é um macro que aí junta bastante com a composição, como eu disse, como é que você planeja a sua composição. Madeiras, aí as madeiras, os instrumentos todos detalhadinhos. Essa parte de harmonização que é super legal, ó. Harmonização a 2, 3, 4, 5 vozes, que aí são harmonizações complexas de Big Band mesmo. Então isso é bem legal. Quem quer trabalhar com vários instrumentos, esse módulo é sensacional, assim. Instrumentos de metais, e ainda tô colocando os de cordas. Tô fazendo tudo certinho de cordas. Tem aulas de cordas, os que nem a gente viu aqui, mas ainda tô colocando, beleza? Então, o arranjo na prática, você tem a oportunidade de adquirir quando você adquire o curso Composição na Prática, né? A hora que você vai adquirir ele. E também tem a oportunidade de adquirir o Música na Prática, que é o de teoria musical aplicado à composição, que nem aqui no canal, que não é essa coisa mental, eu sempre tô mostrando tudo na prática, desde o que são notas até você saber campos harmônicos, ciclos de quinta, campos harmônicos menores, tudo isso, e o de letras também. Beleza? Então, se você quer se tornar um compositor profissional com método, ter alguém para te orientar, eu te convido a conhecer clicando no link abaixo aqui. Legal? Então, deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, um comentário, compartilhe com os amigos, siga o canal e ative o sininho também para você ficar sabendo de todas as lives que eu faço aqui, todos os vídeos que eu tô colocando semanalmente. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!